Sistemas de visão e percepção industrial. Este módulo é dedicado essencialmente à iluminação, às técnicas de iluminação e aos métodos de iluminação. Não querendo ser demasiado exagerado, é talvez o aspecto mais crítico de um sistema de visão, sendo o responsável por muitos atrasos na implementação e na fiabilização do sistema. Aumenta muito os custos, aumenta muito a duração dos ensaios com a utilização e testes de diferentes tipos de iluminação e métodos de iluminação. Por isso, vamos apresentar a seguir alguns exemplos da importância da iluminação. A iluminação vai nos permitir simplificar os algoritmos que vamos utilizar, vai reduzir as sombras sempre que a iluminação está adequada ao sistema de visão que pretendemos. Um dos objetivos da iluminação é também a eliminação das reflexões indesejadas, para que a imagem seja o mais homogénea possível em toda a sua área. Por exemplo, outro exemplo da importância da iluminação é quando nós queremos fazer o reconhecimento de caracteres na parte de baixo de uma lata de sumo, em que, quando não temos iluminação, são visíveis sombras e reflexões especulares que não conseguimos controlar. Com uma iluminação adequada, podemos observar a qualidade das letras que podemos extrair. Esta é uma linha de montagem de caixas de velocidade e o objetivo é identificar os carretos e aqueles anéis de agulhas que estão ali presentes. Em ambiente aberto, nós vamos ter flutuações e variações de iluminação ao longo do dia. Por isso, todas as condições em que adquirimos a imagem vão alterar ao longo do dia. É muito complicado. Por isso, teve que se recorrer na altura a uma iluminação de alto brilho, aquela que vocês podem ver aqui no canto superior, para compensar essas variações ao longo do dia. Uma das outras condicionantes também, não menos importante nos sistemas de visão, são as condições geométricas, as condições físicas em que vamos instalar quer a câmara, quer a iluminação, que nos vai limitar e condicionar também na aquisição da imagem. Para vos mostrar um pouco a importância da iluminação em ambiente aberto, adquiri a imagem daquele carreto que está no canto superior esquerdo durante o dia. Ao longo do dia fui adquirindo as imagens, apenas apliquei um threshold de 0 a 255, utilizei o 150 mais ou menos só para extrair e para conseguir identificar o raio interior e exterior do carreto. A imagem do lado esquerdo é a imagem real, adquirida em tons de cinzento. A imagem do lado direito é a imagem binarizada, com um threshold de 150. Às 9 horas e 30 minutos, conseguimos identificar claramente todos os dentes e o diâmetro interior e exterior de uma forma fácil. Às 10h30, já temos mais iluminação ambiente, talvez mais infravermelhos, e começamos a ter algumas dificuldades nos dentes do lado esquerdo do carreto. Às 12h30, que já tínhamos talvez ainda mais luz infravermelha ambiente, começou a ficar mais tenue a diferenciação dos dentes, quer interiores, quer do diâmetro interior. Às 17h30, quando começou a haver menos luminosidade, podemos ver que a peça ficou escura. Em termos de binarização, mantendo exatamente as mesmas, a peça vai alterar completamente. É importante, muito importante, as questões de iluminação e sermos nós a controlar as condições com que vamos adquirir a imagem para processar. Técnicas de iluminação. Vamos falar agora um pouco sobre algumas das questões relevantes que devemos considerar quando desenvolvemos um sistema de visão. Técnicas de iluminação. A iluminação é muito importante nos sistemas de visão. Elas vão nos permitir simplificar
os algoritmos, eliminando as sombras, eliminando as reflexões indesejadas, melhorando a imagem obtida. A iluminação correta facilita e muito a extração da imagem, reduzindo o número de filtros que nós necessitamos de utilizar e também o número de ferramentas de software para processamento da imagem, para limpar a imagem, para acondicionar a imagem. Simplifica e aumenta a qualidade e a robustez da solução, permitindo também reduzir o tempo de desenvolvimento da aplicação. Para selecionarmos a iluminação mais aconselhável, fontes de iluminação. Vamos falar aqui um pouco também das fontes de iluminação mais vulgares e que são utilizadas em sistemas de visão. Fontes e tipos de iluminação. Temos aqui um pequeno resumo das principais fontes de iluminação que poderemos encontrar disponíveis para aplicações de visão artificial. A iluminação fluorescente, que é um sistema de iluminação relativamente antigo, com alguma estabilidade em termos de temperatura, que atualmente está a cair um pouco em desuso. Depois temos a iluminação de halogénio, muitas vezes em conjunto com fibra óptica para encaminharmos a luz para sítios com maior dificuldade, com menor acessibilidade. É uma iluminação fria, por isso é conveniente e é indicado para utilizar em locais de alta temperatura. A iluminação LED, que é talvez a iluminação que atualmente esteja mais em voga, com maior utilização, dado que é um sistema relativamente acessível em termos económicos, baixos consumos em termos de energia e tem muita estabilidade e tem uma grande longevidade. Depois temos a iluminação de mercúrio e de xenon, que são duas iluminações de alto brilho, e temos a laser, que atualmente também é bastante utilizada, é uma iluminação estruturada, quando nós pretendemos extrair características geométricas de um determinado objeto, é uma iluminação muito interessante. Temos um bocadinho mais detalhado algumas destas fontes de iluminação. A iluminação fluorescente podemos encontrar em formas circulares ou tubulares lineares. Tem uma frequência máxima de funcionamento de 25 kHz. Para aplicações de visão, não convém utilizarmos fluorescentes com a frequência que normalmente são usadas em casa, nas nossas casas, a 50, 60 Hz, porque quando começam a ter algum desgaste, começamos a notar alguma cintilação, aquele piscar característico deste tipo de iluminação. Podemos encontrar diversos tipos de lâmpadas fluorescentes, ultravioletas, amarelas, azuis, verdes, etc. E também encontram-se, já com alguma frequência, fluorescentes direcionais, que permitem aumentar a iluminação numa determinada direção. A iluminação por fibra óptica é um conceito interessante sempre que necessitamos de levar e caminhar iluminação para locais menos acessíveis. É uma luz fria, por isso interessante também na utilização em ambientes com elevadas temperaturas. A iluminação LED é uma iluminação recente, com uma grande longevidade e aplicada em sistemas de estroboscópio, que permite ligar e desligar rapidamente, com um tempo de resposta bastante bom, sem perder as suas características de intensidade. Também temos diversos tipos de iluminação LED, nomeadamente em termos de cores, diferentes cores, luz branca, amarela, vermelha, infravermelha, ultravioleta. Temos vários tipos de iluminação. Temos a iluminação laser, que é uma luz com bastante potência localizada, que nos vai permitir projetar um conjunto de linhas ou pontos numa determinada superfície para depois podermos avaliar e analisar a sua deformação das linhas. Temos aqui um exemplo, por exemplo, para verificar a montagem correta daquele inserto metálico numa peça de plástico. Quando a linha perde descontinuidade, então quer dizer que os dois planos são coincidentes. Temos aqui uma pequena comparação dos diferentes fontes de iluminação. Temos aqui o LED, que, como podem ver, nas diferentes características que aqui estão indicadas, longevidade, estabilidade, flexibilidade da aplicação,
se calhar essa é sem dúvida a fonte de iluminação mais abrangente. Temos depois aqui o quartzo halogénio, como podem ver, é uma linha, é uma fonte de iluminação com uma grande intensidade. Por isso também tem algumas aplicações em que iremos utilizar. E depois temos a lâmpada fluorescente, que é uma iluminação bastante antiga, que tem um bom comportamento em termos de temperatura. Uma outra forma de podermos também comparar e diferenciar as diferentes fontes de iluminação é através da sua análise espectral. Se nós repararmos, a luz ambiente tem um largo espectro luminoso, que vai desde os ultravioletas até aos infravermelhos. As fontes de iluminação mais próxima da luz ambiente, da luz do Sol, é, na minha opinião, o xenon, que varia praticamente e tem um comportamento muito semelhante. Que também tem, já não tem tanto ultravioletas nem tantos infravermelhos, mas é uma linha muito interessante. Todas as outras iluminações são de baixo espectro ou mesmo muito, muito reduzido. Por isso, é que quando nós estamos a adquirir imagem com um sensor, utilizando qualquer uma destas iluminações a LED branco ou vermelho, temos apenas uma faixa deste espectro a ser avaliada e a ser captada para a nossa imagem. Para compreendermos porque é que a imagem adquirida por um sensor CCD ou CMOS é diferente da imagem captada pela visão humana, é compreendermos também o seu comportamento em termos espectrais. Se repararem, o CCD e o CMOS são sensíveis quer a luz ultravioletas, quer a infravermelhos. Tem um largo espectro em termos de aquisição, enquanto que a visão humana é de menor espectro, só é sensível a comprimentos de onda entre os 400 e os 700 nanómetros. Técnicas e métodos de iluminação. Por definição, são as metodologias de aplicação de luz numa cena, de forma a simplificar e a evidenciar as suas propriedades. Isto é um resumo das principais técnicas de iluminação que podemos utilizar em sistemas de visão. Temos a primeira, que é o parcial Bright Field e o Dark Field, que são iluminações angulares, em que nos permite extrair características no relevo superficial. Temos o backlight, que nos permite obter imagens de alto contraste para extrair as propriedades geométricas do objeto. Temos o axial diffuse e o diffuse dome, que para objetos com superfícies suaves e regulares, que nos permite extrair as sombras. E depois temos também as luzes estruturadas e as luzes com amarelas, verdes, vermelhas, em função das características do objeto. Tenho aqui este slide que nos permite fazer uma pequena relação, uma indicação do tipo de iluminação que poderemos utilizar, uma indicação, em função do tipo de material que vamos analisar e também em função da geometria do objeto, se é um objeto plano, se é um objeto com curvo, etc. A iluminação laser é uma iluminação controlada, utilizada para realizar medição dimensional 2D e 3D e também para verificar a posição dos objetos. A utilização de iluminação laser vai nos permitir fazer a projeção de linhas ou de pontos em superfícies. Se conseguirmos extrair essas linhas e esses pontos, conseguimos ter uma imagem e compreender a forma e a dimensão do objeto. Se tivermos uma câmara posicionada a uma distância R desconhecida do objeto e a altura H conhecida do feixe laser, a coordenada Y do ponto padrão luminoso na imagem obtida permite-nos, através da relação dos triângulos, saber a distância focal da câmara e assim determina-se a distância R do objeto, pela fórmula indicada. Dois feixes de luz, com uma fonte de iluminação intensa, neste caso laser, coincidentes num plano, perdem essa coincidência quando projetados em superfícies com cotas diferentes, como se pode ver na figura. Temos aqui um pequeno exemplo da utilização de uma linha laser para verificar o posicionamento correto daquele inserto metálico assinalado com o número 1,
em que na imagem do lado esquerdo o feixe laser está coincidente, é linear. Na imagem do lado direito temos a descontinuidade da linha naquela zona selecionada, por isso a peça está num plano diferente da peça preta que está em baixo. Uma outra técnica de iluminação é o backlight, a contraluz, em que nos permite obter um alto contraste sem sombras superficiais, em que temos um realce claro dos contornos da peça. Normalmente é utilizada a luz monocromática. Tem como desvantagens os detalhes superficiais não são visualizados. Temos aqui a montagem típica de um sistema em contraluz. Temos aqui alguns exemplos. A cena da esquerda sem iluminação, em que podemos ver alguns contornos e algumas características superficiais. Na imagem da direita, se binarizada, conseguimos extrair claramente as dimensões e os contornos do objeto. Mais um exemplo de backlight, em que temos um conjunto de chaves de fendas sobre uma superfície translúcida, iluminada por baixo, com grande contraste na imagem obtida. Na imagem de baixo foi uma outra aplicação em que se pretende fazer a classificação das lixas através das características dos números dos furos da lixa e do diâmetro. Mais uma aplicação em termos de utilizando o backlight, em que temos este é o módulo de comando de uma caixa de 9 velocidades automática da Mercedes, em que na imagem superior esquerda temos a peça OK, em que temos a presença da anilha. Na imagem do lado direito temos a peça não OK, a ausência da anilha, que é facilmente identificável, até pela verificação da área sobre a contraluz. Iluminação difusa, bright field, é uma iluminação proveniente de diferentes pontos. Normalmente é utilizado um anel circular em torno da câmara. É uma luz suave, é uma iluminação uniforme em todas as direções, com o objetivo de diminuir as sombras possíveis de existir nas superfícies das peças. Tem como desvantagem a redução do contraste superficial. É aplicado normalmente em peças com reflexão, peças tridimensionais para evitar as sombras, obtendo superfícies suaves. As fontes de iluminação mais utilizadas para esta aplicação são as lâmpadas fluorescentes ou LEDs lineares ou circulares. Esta é uma das aplicações do programa da peça. Iluminação difusa axial. É uma iluminação, como o próprio nome indica, é uma iluminação suave, utilizada para superfícies refletoras, com o objetivo de reduzir as sombras. É uma iluminação uniforme, de baixo brilho, permitindo algum contraste à imagem. É de baixa intensidade, afetando um pouco a profundidade de campo. Como fontes de iluminação, temos os LEDs ou a fibra óptica axial.
Estas são algumas aplicações da iluminação difusa em superfícies refletoras, nomeadamente nos comparadores, em superfícies em que temos marcações com relevo, permitindo eliminar algumas sombras indesejáveis. Aqui temos alguns componentes de iluminação difusa com DOMs que podemos ter para aplicações de visão artificial. Algumas aplicações, por exemplo, no caso das latas de sumos, que são superfícies circulares, arredondadas, em que são refletoras, com o objetivo de reconhecer os caracteres, uma iluminação uniforme, sem grandes brilhos e sem grandes intensidades, são essenciais para conseguirmos obter a imagem pretendida. Mais alguns exemplos de fotografias obtidas de latas de sumo. Iluminação direcionada Dark Field. É uma iluminação com baixa incidência entre a fonte de luz e o objeto que nós pretendemos analisar. Permite realçar algumas evidências superficiais da peça, por exemplo, como um exemplo de uma iluminação direcionada é aquilo que acontece com a iluminação dos automóveis, em que nos permite ver os buracos da estrada ou eventuais relevos de forma fácil, pelo baixo ângulo de incidência relativamente à estrada. Temos aqui alguns exemplos de aplicações de Dark Field, por exemplo, para verificar facetas na maquinação de peças, utilizou-se um Dark Field com luz vermelha. Obviamente que a câmara também tinha um filtro para permitir realçar a faceta existente. Outros exemplos de aplicação de iluminação direcionada Dark Field é sempre que nós pretendemos fazer o reconhecimento de caracteres em superfícies com marcação por micropercussão ou então por punção, em que temos um pequeno relevo sobre as superfícies da peça. Iluminação polarizada é uma iluminação utilizada principalmente em objetos refletores, por exemplo, em embalagens de plástico. É uma iluminação com maior intensidade, porque necessitamos também depois de utilizar filtros polarizadores para evitar as reflexões parasitas. Um exemplo de utilização de uma iluminação polarizada numa embalagem de plástico. Iluminação a cores. Iluminação a cores é também um grande desafio em termos de visão artificial. E podemos distinguir a iluminação a cores em duas famílias: as cores quentes, que é o vermelho, o laranja e o amarelo, e as cores frias, é o verde, o azul e o violeta. Utilizar a mesma cor ou a mesma família de cores reflete mais a luz e evidencia mais a cor. Por exemplo, se iluminarmos uma cena com amarelo, torna o amarelo mais brilhante. Se utilizarmos a cor oposta, por exemplo, o vermelho, se iluminarmos uma cena a vermelho para identificar objetos a verde, estes ficam mais escuros. Okay? Utilizar a iluminação infravermelha pode ser usada para reduzir o contraste sobre espectros de cores diferentes também. Por exemplo, se pretendermos identificar os orifícios de solda de uma placa de circuito impressa, que tipicamente é verde, se utilizarmos uma cor vermelha, a placa fica mais escura. Se utilizarmos uma luz verde, a placa fica mais clara, facilitando a identificação dos pads dos pontos de soldadura da placa. Outra aplicação, outro exemplo de utilização de iluminação de cores, temos aqui na imagem A, temos um conjunto de roçados vermelhos, azul, verde e amarelo. Se utilizarmos a luz branca, mantemos em termos de uma imagem em níveis cinzento, identificáveis em função do nível de cinzento. Se utilizarmos a cor vermelha, conforme podem ver, o roçado vermelho fica mais claro, tal como o amarelo, o azul e o verde ficam mais escuros. E podemos ver depois, utilizando a luz verde na imagem E, o roçado vermelho fica mais escuro e o roçado azul e verde ficam mais claros.
A utilização de filtros em visão também é um componente essencial. Sempre que nós pretendemos filtrar uma componente de cor para dar mais realce ou para dar mais evidência a determinadas características, podemos ter disponíveis diversos tipos de filtros. Filtro passa alto, filtro passa baixo, filtro passa banda e também rejeição de banda. São normalmente utilizados, por exemplo, sempre que queremos iluminar uma cena com iluminação infravermelha, normalmente utilizamos um filtro passa-banda que deixe passar apenas aquela faixa do espectro. Aqui temos um gráfico com a escala do espectro dos diferentes comprimentos de onda de iluminação. Para identificação de materiais como tintas, colas e etiquetas, normalmente é utilizado iluminação ultravioleta. Na imagem superior podemos ver a iluminação ultravioleta sem filtro, em que temos o material a brilhar de forma branca. Quando utilizamos um filtro passa abaixo na gama dos ultravioletas, a zona das tintas ou das colas ficam mais azuladas, conforme se pode ver na imagem.